Olá, seja bem-vindo aqui no meu canal Encontro com a Deusa, e no caso, a deusa é sempre você. A gente vai usar o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Eu não vou usar o tarô aqui no canal para prever o futuro. Então, todos os dias eu vou trazer leituras intuitivas e reflexões para a gente pensar juntas nas coisas que a gente tem passado no nosso processo de amadurecimento. Então, vamos ver qual é a mensagem que o meu amigo, o tarô, ele tem para todas nós, no sentido de autoconhecimento, no sentido de desenvolvimento pessoal, de amadurecimento, de refletir a vida, para esse dia, 14 de maio de 2026. Se você estiver vendo esse vídeo em outro período da sua vida, considere que seja esta uma leitura atemporal. Você pode utilizar ela até 7 dias. Combinado? Então vamos ver qual é a mensagem que o tarô ele tem pra gente hoje. Por favor, tarô, uma mensagem para todas que desejam ouvir nesse dia 14 de maio sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, amor próprio, amadurecimento emocional, relacionamentos, espiritualidades. Vamos lá. Cinco de copas. É muito difícil a gente construir coisas na nossa vida e precisar abandonar. É muito difícil, por exemplo, você casar e de repente ver que aquele casamento não está mais fazendo sentido. Às vezes não é por conta de coisas maiores, de violência, né, de traições. Às vezes sutilmente você começa a perceber que aquela relação não faz mais sentido para quem você é hoje, você não está mais feliz, você já tentou se adequar, já tentou mudar, já tentou melhorar. Então é muito difícil quando a gente constrói, né? E a gente acha que vai ser para a vida toda e de repente no meio do caminho a gente olha para aquilo e fala: não acredito que eu preciso ir adiante, eu não acredito que tudo que eu construí eu vou ter que dissipar, eu vou ter que recomeçar, né? Isso também vale muito para a carreira, né? Às vezes a gente passa 5 anos estudando na faculdade e começa a trabalhar e vê que nem era aquilo que a gente queria fazer, e de repente a consciência ela começa a trazer uma outra profissão, e aí de repente você se vê tendo que estudar novamente e falar: poxa vida, é muito difícil você olhar para aquilo que você construiu e falar: tá bom, a gente encerra aqui o contrato, a gente encerra o nosso relacionamento aqui. E é muito mais difícil, às vezes, emocionalmente falando, do que fisicamente, né? Às vezes a nossa dificuldade não é virar as costas, dar tchau, converter aquela conversa é, franca e dar tchau. Às vezes a dificuldade é mesmo nas emoções. Às vezes a gente não teve uma educação emocional boa para saber que a vida ela é feita de ciclos, né? E saber que a vida ela pode recomeçar, ela pode ser reinventada. Às vezes a gente tem falta de imaginação. Nessa condição de não educação emocional, a gente tem falta de imaginação, de imaginar como a vida poderia ser de uma forma diferente. Então pode ser que muitas de nós estejamos nesse momento da nossa vida, olhando para algo que a gente construiu e tendo que lidar com esse sentimento de que a gente precisa, de que já deu, já estamos no nosso limite e que a gente precisa partir dali sozinhas, partir dali
com um plano B, com um plano C. O carro, pois é. E nisso, a dificuldade é para onde ir, como recomeçar, né? Quando a gente se encontra aqui nesse 5 de copas, tendo a clara consciência de que uma situação ela já terminou, né, pra gente, e a gente tem sustentado aquilo de forma quase que não dá para digerir, a nossa preocupação é o como. Como é que vai ficar depois, né? E a gente esquece que a gente não é um ser só racional, a gente também é intuitivo. E o carro, ele é um arcano muito racional de direção. É uma carta, é uma carta que vem falando sobre análise. É uma carta que vem falando sobre não, 2 mais 2 são 4. Eu preciso saber como vai ser o depois, né? E a gente fica ali naquele embate, porque a gente quer saber o como vai ser o depois. Porque se a gente descobre que o depois não vai ser tão bom, a princípio, a gente vai ficar ali naquela zona de conforto, chorando sobre o leite derramado. Mas vamos continuar ali. Acontece que quando a gente precisa dar uma guinada na nossa vida, na questão das mudanças que acontecem, realmente o começo, o princípio, nem sempre vai ser agradável, né? Eu fico imaginando, por exemplo, uma mulher que é casada, que tem filhos e que chega nesse momento da relação em que a relação não se sustenta mais, né? Aí você comprou apartamento junto com a pessoa, você teve filhos, né? Existe uma dinâmica, existe uma rotina já estabelecida na sua vida junto com essa pessoa. E aí, como a gente quer essa segurança, especialmente a gente que é mulher, a gente quer essa segurança de saber o como vai ser depois, né? A gente quer essa segurança, a gente quer ter essa direção. E é bom, né? Todo planejamento ele precisa ser feito, principalmente quando a gente está falando da nossa vida. Planejamento financeiro, planejamento por conta das crianças, planejamento. Todo mundo planeja, né? Todo mundo planeja. Às vezes você não planeja ali, colocando no bloquinho de papel, tudo bonitinho. Agora eu tô nessa etapa, né, de uma meta para alcançar um objetivo, mas todo mundo tem um planejamento, nem que seja só no campo mental, né? Vou estudar isso para trabalhar com isso, ponto. Mas tem pessoas que vai lá colocar no papel, eu vou estudar isso, vou estudar de manhã, é X valor, eu tenho essas outras contas para pagar, então tem pessoas que é muito mais organizada. O fato é que a gente quer se sentir segura nesse depois. A gente quer saber o como. Então, a carta do carro vem trazendo essa estrutura, né? Material. A gente quer pegar, ver como que vai ser, qual é o caminho, né? A gente quer ter essa certeza para então dar esse passo que a gente tem sentido, né? Então, assim, essa carta fala de alguém que está muito no racional, sente que algo precisa ser mudado, que um fim precisa ser, né, estabelecido, mas a gente quer esse como, essa segurança. E aí a gente tem a Imperatriz, né, que é a mãe do tarô. É uma mulher que ela tá plena em si. Ela é totalmente o oposto dessa racionalidade.
O feminino, ele é sempre muito mais intuitivo, muito mais emocional. E aqui não é questão de gênero, né? Não é querendo falar sobre que mulheres são mais fracas e homens são mais fortes. Não. A natureza, ela tem um funcionamento, a gente não pode negar, né? Homens também têm a parte feminina, né? No interior deles. Muitas vezes, infelizmente, não usam. E a gente tem a parte masculina. Mas o fato é que essa energia feminina, ela é sempre mais intuitiva. Então, a mensagem que o tarô vem trazendo é que você quer saber o como, mas não consegue relaxar. Seu sistema nervoso está de uma forma que você tem tido até queda de cabelo, manchas no corpo, insônias, crises de estresse. E na verdade é para você relaxar, acalmar o seu sistema nervoso, confiar no universo de que o passo que você der é o seu caminho. E é muito difícil de entrar nessa energia de confiança. Eu fico imaginando, por exemplo, agora que veio na minha cabeça, lá quando na Bíblia, quando Deus ele vai libertar o povo de Israel através de Moisés, acho que é Moisés, né? E aí eles saem ali do Egito e dão de cara com o mar, né? Que é o Mar Vermelho. E como atravessar esse mar, né? Como? Como? Você sai dali do Egito sem garantia nenhuma. E como você vai atravessar esse mar? Relaxando, confiando, com fé. Se você for imaginar que aquelas pessoas atravessaram o fundo de um mar, não foi fácil, né? É um caminho, um percurso. Eu acho que nesse primeiro momento que a gente olha para essa questão, que a gente está querendo virar a chave e sair daquela relação, daquela situação, né? Num primeiro momento, não é fácil, né? Você enfrenta com certeza alguma dificuldade, porque você está saindo da sua área de conforto. Mas o fato é que a intuição aqui ela tem que ser usada. Deixa o como um pouco de lado. Primeiro resolva. Primeiro diga sim ou não. Ah, eu vou ficar, então fique. Ah, não, eu vou, então vá. Sem se interessar pelo como. Você quer sair de uma situação, você quer sair de uma relação, use mais a intuição. É o que seu corpo está dizendo para você todos os dias. Queda de cabelo, manchas no corpo, estresse, crise de ansiedade. Seu corpo está te dizendo que o teu espaço não é mais ali. Né? Imagina que a gente tem ali, sei lá, uma garrafinha de água de 1 litro. E você quer enfiar ali 2 litros de água, não vai comportar, não vai caber. O seu corpo ele tá sinalizando essa situação. E a Imperatriz ela vem nessa energia de falar, ó, relaxa, não queira saber o como, porque de qualquer forma, se você ficar, você também vai ficar vivendo os estresses. É melhor você viver o estresse da mudança do que viver o estresse de ficar ali num lugar onde você não se comporta mais, onde você não se vê mais. Então não se importe tanto com o como, mas com o que você sente, o que o seu corpo está sinalizando. E a gente vê a carta em seguida da estrela, que é uma liberdade, né? A gente vê a nudez da estrela. A estrela é uma carta, é um arcano que fala muito sobre a cura, né? O depois,
ele não tem o como a princípio, ele tem o que, a cura, a liberdade. Esse arcano é é o primeiro arcano que aparece nessa liberdade da nudez, né, nos arcanos maiores. Então, você dando o seu passo em direção àquilo que você está sentindo, que está ardendo dentro do seu coração, o depois é o que você sente, é o alívio de tudo isso que você tem vivido, que tem gerado todo esse estresse. E eu não sei você, mas eu já vi muitos relatos de pessoas que, por exemplo, terminam um relacionamento e às vezes vai morar ou saem da casa dos pais. Aqui é o ir, é o deixar aquilo que já foi construído, aquilo que você já viveu, né? Eu já vi pessoas falando que depois que saíram de uma relação, que às vezes viviam numa casa super confortável, que tinham tudo que precisavam ali, depois resolveram, né, finalizar aquela situação, elas foram viver numa casa com tipo assim, um cômodo, dois cômodos e um colchão. Mas a sensação de liberdade, de recomeçar, de estar naquele lugar, era tão maravilhosa. Eu vi uma vez em uma das redes sociais que a gente usa, uma mulher, ela usou a alusão a quando você está, por exemplo, assim, nadando ali na piscina, e às vezes você fica um tempo a mais e quando você sai para respirar, dá aquele alívio. Então essa carta, ela vem demonstrando isso, que o depois não é o como, o depois é o que, é a sensação que se dá. O teu corpo, ele vai avisar, você fez o que era para ser feito, você vai sentir, né, essa liberdade. Eu falando assim, eu consigo até assim me sentir um pouco mais relaxada, né, de imaginar essa sensação, né, do que é você sair dali do que você não quer mais viver, do que não ressoa mais com você, e você tem essa coragem, né? A coragem de uma criança, por exemplo, que às vezes está fazendo um desenho e ela faz uma coisa que não gostou, às vezes é só pegar a borracha e apagar. Não, aí a criança amassa tudo e ela joga a folha fora e começa a desenhar de novo, do jeitinho que ela quer. Às vezes, quando a gente vira adulta, a gente perde esse senso de imaginação, de imaginar. Dane-se o que vão pensar da minha atitude, é o que eu preciso sentir, é a cura que eu preciso ter. É isso que importa, é isso que vale. Então, o depois é você criança, você infantil, recomeçando a desenhar um novo desenho. E a justiça, né? A gente está tendo muitos arcanos assim maiores, bem significativos. A primeira carta começa nas atitudes, né? No que precisa ser feito. E os demais vêm falando das nossas, dos nossos conflitos internos enquanto ser humano, né, na humanidade, que não é segredo, todos nós, não existe nenhum sentimento, nenhuma emoção que é vivida, vivenciada só por um único ser humano, né? Então tem muito arcano aqui maior que vem representando essa jornada, né, do ser humano de ser quem eu sou, eis a questão, né? Ser ou não ser. E a justiça, nesse meio todo, ela vem sinalizando com essa espada de que às vezes
todo esse conflito não é tão difícil. Às vezes está na sua mente, entendeu? Às vezes tá na nossa mente esse desequilíbrio de não sair do lugar e às vezes optar por ficar ali numa situação, né, num contexto em que a gente não quer mais, não é. Às vezes vai ser até fácil, mas a nossa mente ela tá tão desequilibrada pelo como que a gente não consegue acessar esse equilíbrio, essa balança da justiça e conseguir acessar o que tem por detrás desse mar vermelho, né? A justiça aqui nesse deck ela não tem, né? Quando a gente olha para o arquétipo da justiça, ele tá sempre muitos arquétipos, muitas imagens da justiça tem à venda, porque significa que a justiça ela não olha raça, ela não olha condições financeiras, ela não se atém às qualidades ou defeitos das pessoas. É a justiça, é o que precisa ser feito, entendeu? Então, às vezes, a gente fica agarrada numa situação por julgar que ela é boa, porque alguém tá falando, nossa, mas você vai largar isso, né? Nossa, mas e aquilo? E como que vai ser? Né? E não sei o que. Então, você não tá julgando, você tá julgando pelaquilo que você vê, né? Pelaquilo que você tá vendo. E é engraçado que muito assim, muita história da Bíblia, ela reflete nessa nossa jornada humana, porque a fé não é aquilo que a gente vê, né? É aquilo que a gente não vê e que a gente tem fé. A justiça, ela também vem falando de ação, né? Não pode ficar só aí nesse embate, vou, não vou, porque a vida vai passar e o que você fez? Como que você quer? A justiça ela traz essa reflexão pra gente. Como você quer estar daqui a 5 anos, né? Como você quer estar longe dessa situação? Você não quer o mal de ninguém, especialmente o seu, você quer estar bem. Então visualiza isso. Não fica se apegando em ideias de que vai ser muito difícil ou nossa, eu vou morar embaixo da ponte. Não, começa a visualizar você bem, você próspera, você bem-sucedida nessa sua atitude, nessa sua decisão. A justiça vem falar de causa e efeito. Se você ficar, você vai viver mais do mesmo. Se você parte, é um sinal, né? É uma mensagem, olha só. Não fica titubeando, que fala titubeando. Não. Vai descobrir o que tem por detrás dessa cortina da Carta da Justiça. Existe algo para ser revelado, mas você precisa ir, né? Primeiro. 2 de espadas. É alguém que realmente está pensando muito. Mergulhada nos pensamentos, mergulhada na mente, mergulhada no racional, mergulhada no como.
Agora a venda aparece, né? A carta da justiça aqui, ó, como eu falei, é uma carta, né? Uma justiça que ela não tem venda nos olhos, ela vê, ela vê, ela não, ela vê, ela julga aquilo que ela vê. E o 2 de espadas não vê, só pensa. E tá imóvel, né? Tá pensando tanto, tá com as 2 mãos ocupadas. O fazer, a atitude, tá sendo impedido por mãos ocupadas. Às vezes, você tá criando situações. Às vezes você tá indo resolver outras coisas. Às vezes você tá indo até resolver coisas dos outros para você continuar não resolvendo isso que você tem que resolver por você. Às vezes você tá aí sempre se ocupando de noite para não dar esse passo que precisa ser dado. É uma forte, assim, tem uma forte presença, assim, mental, né? Entre escolher ir ou não ir, né? Ir ou não ir. Ah, eu vou largar tudo que eu conquistei, tudo que eu criei, tudo que eu fiz até agora? Então existe muito conflito mesmo, na mente. Temos a rainha de ouros. É alguém que olha com um conselho que o tarô diria aqui, alguém que olha com gratidão para aquilo que construiu, né? Ouros, aquilo que se tem em mãos. Você já cultivou, né? Não precisa terminar ruim. Admira. Foi uma fase boa da vida, né? Admire e admita. Quando você olha para a situação com mais gratidão, talvez isso te ajude a, a intuir mais, a ter maior intuição. Quando você olha para a situação e é grato por aquilo que foi, mas que não funciona mais e tá tudo bem. Essa é a virada de chave que você tem, que a gente tem, né? É como uma mãe que, por exemplo, parou a vida, parou o trabalho, parou os sonhos para viver a primeira infância do filho, por exemplo. E aí, quando o filho faz 7 anos, imagina que aquela mãe vai ter dificuldade de retornar para os seus sonhos, retornar para a sua vida, né? Mas ela olha para o tempo que ela ficou com o filho, para o tempo que ela se dedicou e vê gratidão naquilo que foi. Realmente, você construiu um caminho de prosperidade, né? A gente vê uma rainha de ouros muito próspera na natureza, né? É alguém que realmente, assim, construiu algo bonito. E você pode construir de novo.
você pode construir tudo de novo. Você já tem isso em você, não precisa temer, tá? Então, para a gente caminhar para o final dessa mensagem, você não precisa agora pensar no como. Você precisa agora olhar para esse incômodo real, né? E precisa tomar essa atitude que a Imperatriz vem trazendo para se sentir livre e curada. Para encontrar o que tem por detrás, o que tem depois, né? O que tem depois, quando eu tomar essa atitude, tem algo depois. Imagine que seja bom, sai um pouco do mental, para de pensar. Quando os pensamentos vierem, especialmente de madrugada, né? Coloca uma meditação, coloca uma música, relaxa e começa, na verdade, a imaginar e pensar algo bom por detrás disso, dessa chave que você vai virar. Porque você é capaz de reconstruir tudo de novo. Você é capaz. Olha para a situação com gratidão, passou, foi. Eu vivi isso, foi muito bom, mas agora não está fazendo mais sentido. E eu sou capaz de reconstruir tudo de novo, com muita fertilidade, com muita paciência, com muita segurança. O seu como está aqui, é você mesmo, você sabe que você tem capacidade de reconstrução. E no fundo do deck, nós temos o Rei de Espadas, olha só. O fundo do deck é uma energia que está oculta diante de toda essa leitura que a gente fez. É uma carta extremamente mental e que conecta, que conversa muito com esses dois de espadas. Imagina que o dois de espadas ele está engatinhando no pensamento e o rei de espadas ele é a personificação dessa angústia que você tem vivido realmente, tem enfrentado esse problema no campo mental. Essa é a energia oculta, tá muito forte. É o oposto, né? Enquanto ele conversa muito com essa carta de dois de espadas, que é a perturbação mental, ele é totalmente o oposto da imperatriz. Então, se você é uma mulher que está muito na energia masculina, é muito aquela mulher que não sossega, que não para de fazer, que está sempre ativa, está sempre fazendo, está sempre adiantando. Eu tenho que adiantar, eu tenho que fazer. Você acorda, você nem bota uma intenção no teu dia, nem medita, não tem nenhuma prática espiritual, porque tudo eu que tenho que fazer. Você já tá nessa demanda desde que você saiu da barriga da sua mãe. Você já tá nessa energia, né? Nessa presença, nessa execução rigorosa, rotina, tem que ser feito. Sai dessa energia para você entrar na energia feminina que saiu nessa leitura. Intuição, cultivo de espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, não é religiosidade, tá? Cultiva. Sai para a natureza para respirar, para ancorar a energia, para andar descalço, abraçar a árvore, sabe? Entra na energia feminina mesmo, do universo. A energia que cultiva a si mesma, né? Tem duas, uma rainha e uma imperatriz, dois arcanos que representam a máxima
da energia feminina que cuida, mas não cuida do outro, cuida de si mesma. Nesse momento, você precisa se cuidar. Antes de resolver, às vezes a gente precisa se cuidar. Trazer a clareza mental, dissipar, né, essa nuvem negra. Então se cuida, vai fazer o que você gosta de fazer um pouco, sabe? Tira férias, de repente, se você pode, vai para casa da sua mãe para respirar um pouco. Faz alguma coisa para cultivar a energia feminina que tem em você. Pesquisa um pouco. Como cultivar minha energia feminina? Sai dessa energia de execução, de rotina, de que isso tem feito, porque isso tem atrapalhado, né? Você sai da situação, tá bom? Essa é a mensagem, então, do tarô pra gente nesse dia. Eu espero que ressoe com você, ressoou comigo, porque de certa forma a gente está num coletivo, né, que vive muitas coisas parecidas. Um abraço e até amanhã.